Esse final de semana, eu planejando a aula de vocês, aconteceu de eu e o professor Eliade conversarmos sobre como a gente estava no andamento da nossa disciplina. E aí o Eliade me comentou que ele está finalizando já a parte de cores dos corpos com você. E no eu li a parte de hidrostática, conteúdo de hidrostática. Bom dia, Bia! Vem como sendo da Física 2. Então, ele disse, Suzane, deixa eu ministrar hidrostática com os meninos. Eu disse, opa, de boa. Por quê? Porque aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos terminar o nosso conteúdo de equilíbrio de um corpo extenso, que eu ainda vou precisar dessa aulazinha de mais uma para a gente poder finalizar o conteúdo de corpo extenso. E em seguida a gente vai exercitar equilíbrio de um corpo extenso e no mês seguinte nós vamos apenas revisar. Vamos revisar todos os conteúdos trabalhados durante o ano, tá? Então, eu acredito que vai dar para a gente ter bom resultado, tanto futuramente no Enem de vocês, como também no nosso último simulado, nossos exames finais, nas nossas recuperações, enfim. Então, eu acho que vai ser bom que vocês vão sair do primeiro ano realmente com conhecimento em todos os conteúdos, tanto de Física 1 quanto de Física 2. Isso é válido, gente, tanto para mim quanto para o Eliade. Não quer dizer também que você diga, tia, mas eu queria tirar uma dúvida de hidrostática com a senhora. Traga, não tem problema nenhum. Tanto eu quanto o Eliade somos professores de física. Então, nós temos que ter esse conhecimento para poder tirar as dúvidas de vocês na física, tá certo? Bom, na semana passada, nós estávamos trabalhando momento de uma força. Eu disse para vocês que para você conhecer o momento de uma força, é necessário que você conheça a força e a distância ao ponto de apoio onde essa força está sendo aplicada. Para quê, professora? Para você poder saber se essa força ela vai ter influência na hora de rotacionar o teu corpo ou não. E aí nós vimos que para calcular o torque de uma força, nós precisamos do produto dessa força pela distância perpendicular até o ponto de apoio adotado por nós. Lembrando que esse momento, esse torque, ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Quando é que ele vai ser positivo? Quando a força influenciar para que o meu objeto rotacione no sentido anti-horário. Quando é que eu vou ter um momento negativo? Quando a força que eu estiver aplicando sobre o meu objeto estiver influenciando para que ele rotacione no sentido horário. E não esqueçam, algumas forças podem existir sobre o objeto, mas elas podem não influenciar para que esse objeto rotacione. Por exemplo, se você aplicar uma força em cima do próprio ponto de apoio, nessa situação, eu posso dizer que o torque dessa força é zero. Se você aplicar uma força e essa força, a linha desta força, passar exatamente sobre o seu ponto de apoio, como está posicionado aqui. Nesse caso, a força F2 também não realiza trabalho, porque ela não vai ter influência em fazer o objeto rotacionar. Isso a gente viu na aula passada, tá bom? Na quinta-feira da semana passada. Fizemos para você fixar, né, a parte do torque. E aí nós paramos exatamente nesse slide aqui, que foi o slide onde a gente fala de momento binário. Professora, o que é um momento binário? Quando é que eu vou ter um sistema considerado um sistema binário? Gente,
Binário é um sistema constituído de duas forças, tá? Essas duas forças, elas têm que terem a mesma intensidade. Tem que terem a mesma direção. Mas tem que ter sentidos opostos. Então, o sistema ele é considerado binário quando você tiver duas forças, essas duas forças estão agindo em sentidos opostos, na mesma direção, porém, elas têm uma distância entre uma e outra. Então, eu vou ter aqui 3 exemplos de sistema binário para a gente. Coloquei aqui, por exemplo, quando você pega a chave do carro em formato de cruz e você utiliza para desrosquear o teu parafuso do pneu. Observe aqui que tu faz forças em sentidos opostos, de mesma intensidade. Então, aqui eu tenho um sistema binário. Quando você vai tirar a rolha de um vinho, você também vai ter um sistema binário. Quando você está dirigindo o seu carro, você também tem um sistema binário. Professora, e como eu vou calcular o torque de um momento binário? Aí eu botei assim para a gente, olha. Aqui eu tenho o apoio, uma força na extremidade desse corpo, a uma distância R2. Em seguida, eu aplico uma força de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentidos opostos. E essa segunda força eu aplico a uma distância R1 do ponto de apoio. Observe que se eu for fazer o torque resultante das forças, como ficaria? Torque positivo, essa força tem torque positivo, ficaria F vezes R2 menos F vezes R1. Como o F é o mesmo, eu coloco em evidência, vai ficar R2 menos R1. Quem é R2 menos R1? R é a distância entre as duas forças. Ou seja, em um sistema binário, eu posso calcular o torque fazendo mais ou menos a força vezes a distância entre estas duas forças. Tia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, quer dizer que o torque, ele é força vezes a distância perpendicular ao apoio, e quando for um sistema binário, é força vezes a distância entre as duas forças? Tu pode considerar isso. Tá certo se eu falar assim? Tá certo. Mas minha pergunta é, tu vai querer aprender mais uma equação? Tu não sabe o que é torque? Tu não sabe aplicar o torque? Então não precisa tu decorar o torque de um sistema binário. Não precisa, é só você fazer o torque de cada uma das forças e no final o que tu vai ter é o resultado do teu sistema binário, ok? Mas aí nós tínhamos visto primeiramente o equilíbrio de um ponto material. Algum de vocês sabe me dizer quando é que um ponto material está em equilíbrio? Deixa eu escolher. Maria Clara Pires. Quando é que um ponto material está em equilíbrio? Davi, quando é que um ponto material está em equilíbrio? Quando a aceleração é nula. Quando a força resultante for nula, ou seja, quando a aceleração for nula. A Maria Eduarda botou quando as forças que agem sobre ele são iguais. Duda, na verdade, não, porque você pode ter duas forças de 5 newton para cima. Vai dar zero a resultante? Não, 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 não. Então, na verdade, o que você tem que dizer é que para que um ponto material esteja em equilíbrio, a força resultante sobre o objeto tem que ser nula. E aí eu pergunto, gente, se o corpo for extenso, ele pode transladar, ou seja, sobe, desce, vem para a direita, vem para a esquerda. Mas ele também pode
rotacionar. Então, para eu garantir que esse apagador está em equilíbrio, eu tenho que garantir que ele não translade e também não rotacione. Como é o nome da grandeza que está relacionada com o movimento de rotação? Torque, né? Então, eu posso dizer, muito bem, Pedrão, exatamente isso. Eu posso dizer que para que um corpo esteja em equilíbrio, se esse corpo for extenso, para eu dizer que ele está em equilíbrio, significa dizer que ele não apresenta movimento de translação e também não apresenta movimento de rotação, tá? Então, se ele não translada e não rotaciona, eu posso dizer que ele está em equilíbrio. Um corpo extenso só vai estar em equilíbrio quando a força resultante sobre ele for zero e também o torque resultante for zero. Então, há duas condições que um corpo extenso precisa possuir para eu poder dizer que ele está em equilíbrio. E aí, para mostrar para vocês que vocês compreenderam o que eu falei, eu queria fazer aqui com vocês dois exemplos, tá? Dois exemplos. No primeiro exemplo, eu coloco duas crianças brincando em uma gangorra. Essa questão é do nosso livro, tá bom, gente? Quem quiser dar uma olhadinha acompanhando o livro, ela é do nosso livro. Então, duas crianças, a menina tem massa 20 quilogramas e o menino tem massa 30 quilogramas. Eles estão apoiados em uma gangorra de massa 4 quilogramas, onde o apoio da gangorra está no ponto G, que é o ponto médio. Sabendo você que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, a distância Dzinho em metros para que a gangorra fique em equilíbrio tem que ser quanto? E aí eu vou perguntar mais. Olha aqui para o quadro, olha. Estão vendo o quadro? Sim. Estão me vendo? Sim. Agora não, né? Mas está me ouvindo? Estamos. Vamos lá, presta atenção, ó. Aqui nós temos a gangorra apoiada no ponto médio G. Desse lado, nós temos o rapaz, o meninozinho. Tem massa 30 quilogramas, eu vou chamar de B. Do lado de cá, nós temos a menina, que tem massa 20 quilogramas, e eu vou chamar de A. O que a questão está perguntando para ti é: o menino se encontra a 1 metro do apoio da gangorra. A pergunta dele é: a que distância a menina deve estar? Gente, está dando para enxergar, tá? Está. Tá, né? Beleza. Primeira coisa que você tem que fazer: adotar o apoio. Onde é o apoio, professora? Ele mesmo já disse. O apoio é no ponto G. Certo. Depois que tu adota o apoio, tu vai ter que colocar as forças. Quais são as forças? Aqui eu vou ter o peso da menina. Aqui eu vou ter o peso do menino. A gangorra tem massa, então ela também tem peso.
E se ela está apoiada, ela tem uma normal. Além da distância que ele te perguntou, eu quero que tu me diga também quanto é a normal. Gente, se para ela estar em equilíbrio, ela não pode rotacionar, então eu vou colocar assim. Para ela estar em equilíbrio de rotação, torque resultante tem que ser zero. Para o torque resultante ser zero, eu posso dizer que o torque no sentido horário vai ter que ser igual ao torque no sentido anti-horário. Certo? Bora lá. Se o apoio está aqui, essa força PB vai fazer girar no sentido horário. Então, fica PB vezes a distância perpendicular, 1 metro. Já o peso da menina vai girar no sentido anti-horário. Fica PA vezes a distância que é D. Então, massa de B vezes gravidade é igual a massa de A vezes gravidade vezes D. Ó, força gravidade. Essa distância vai ser a massa do menino, que é 30, dividido pela massa da menina, que é 20. Então, essa distância vai ser de 1,5 metro. Isso foi o que a questão perguntou. Mas acontece, Pedro, que para completar, eu pergunto para ti quanto é a normal. Gente, só o torque sendo zero, eu garanto que o corpo está em equilíbrio? Não. Além do torque ser zero, para eu garantir o equilíbrio de translação, eu tenho que dizer que a força resultante tem que ser zero. E para essa força resultante ser zero, quem aponta para cima tem que ser igual ao que aponta para baixo. Ou seja, normal vai ser igual ao peso de A, mais o peso da gangorra, mais o peso da outra. Ou seja, 200 mais 40 mais 300. Lembrando, gente, que peso é massa vezes gravidade. Então, essa normal vai ser de 540. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Beleza. Tira print aí, por favor, Andrezito. Vou baixar aqui a cabeça para mim não sair. Tem muito enviado. Tem. Então, ó, eu coloquei aqui pra gente o momentozinho do garoto e da garota. Fiz no quadro para vocês poderem compreender melhor o torque do homem, o torque da menina. A soma dos dois tem que dar zero, então um é positivo e o outro é negativo. Logo, eu tenho a distância de 1,5 metro. E aí, eu vou outra questãozinha aqui que vai ser a nossa questão modelo. Gente, essa questão, se tu compreender ela direitinho, eu posso botar a questão para tu fazer. E tu não vai ter dificuldade. Você vai conseguir fazer todas as questões se você compreender essa aqui bonitinha. Tá certo? Tudo bem? Tudo. Ótimo, pois vamos lá. Uma barra homogênea de peso desprezível é articulada no ponto A. Olha que articulação, ó, ela pode girar em torno do ponto A. E ela é mantida em equilíbrio por meio do fio BC. Em B, é suspenso um peso de 150 newtons. Determine a intensidade da força que traciona o fio BC e também a reação da articulação A.
Detalhe, gente. Gente, eu vou tirar a máscara, tô sem ar. Tô aqui sozinha na sala, viu? Determine a intensidade da força que traciona o fio BC e também a reação da articulação A, ou seja, a componente horizontal e vertical. Olha só. Primeira coisa, vamos colocar as forças que vão agir sobre essa barra. Quais são as forças que vão agir na barra? O peso de 150 para baixo, a ação que vai agir no fio. Essa tração, como ela está inclinada, eu vou decompor ela, fica T seno do ângulo e a outra T cosseno do ângulo. E na articulação, eu vou ter uma força horizontal e uma força vertical. Tia, mas eu nunca nem ouvi falar nessa força horizontal e força vertical. Não precisa você ouvir falar. A questão te falou que tem. Tanto é que a questão colocou entre parênteses a componente horizontal e vertical. Beleza. Qual é a condição para que esse objeto esteja em equilíbrio? O momento resultante tem que ser zero. Cadê o apoio do objeto? O apoio está aqui, ó. Pergunto para vocês. Forças que agem em cima do apoio. Tem torque? Não. Não. André, esse T cosseno de θ, tem torque? Não. Não. Ou seja, eu só vou ter dois torques. O torque do T, seno de θ, e o torque dos 150 newtons. Observa que um vai fazer girar no sentido anti-horário e o outro no sentido horário. Então, eu posso dizer que T seno de θ vezes a distância perpendicular, ou seja, 4, menos 150 vezes a distância na perpendicular, que é 4, tem que dar 0. Logo, quem é o seno de θ? O oposto, que é 3, pela hipotenusa, que é 5. Vai ficar T vezes 3 quintos menos o 150, porque o 4 eu já simplifiquei, tá bom? Ou seja, a ação é de 250 newtons. Que foi a primeira coisa que ele perguntou. Até aqui, gente, tudo bem? Até aqui tudo bem. E os demais, cadê os demais que não estão falando comigo? Vocês estão intrigados comigo por quê? O que foi que eu fiz? Posso saber? Bia, cadê tu? Beleza, vou continuar então, Oi. tá? Oi, tranquilo? Tudo tranquilo, é que só já deu isso lá na sala, aí eu tô só revendo mesmo. Certo. Então, vamos lá. A força resultante na direção X e na direção Y. Na direção X, eu sei E, professor, X... Oi. o cara pediu para repetir o início no chat. Opa. Peraí. Professora, a senhora pode repetir do início, por favor? Jefferson, eu não vou repetir do início, não. Eu vou para o quadro, tá bom? Eu acho que quando eu estou resolvendo problemas, que eu vou para o quadro, vocês conseguem compreender melhor. Não sei se vocês concordam comigo. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que se eu for fazendo passinho por passinho do quadro, vocês conseguem melhor. É mais melhor. É mais melhor, né? Vamos bora lá. É mais melhor de bom, como diria o menino. Ó. Olha só, gente. Aqui nós vamos ter a parede. Aqui nós vamos ter o fio. E na horizontal nós vamos ter a barra. Pendurada na sua extremidade, muito bem. Pronto, isso aqui foi o que ele deu para a gente. Ele disse que esse fio vale 5 metros. Esse aqui vale 3 metros na parede. E aqui vale 4 metros. E esse ângulo ele chamou de θ. Ele
perguntou para ti duas coisas. Quanto é a atração, quanto é a força de reação na direção X e quanto é a força de reação na direção Y. Tá? Beleza. Primeira coisa que a gente faz, adotar o apoio. Cadê o apoio, professor? Aqui, ó. Nesse ponto A vai ser o meu apoio. Ponto B. O apoio, eu preciso identificar para poder saber para onde ele vai girar, gente. Se é no sentido horário ou anti-horário. Tá? Segunda coisa que eu faço, colocar as forças. Aqui, ele disse que vai ter um peso que é de 150 quilos. Aqui, vai ter uma força de tração. Aqui, eu vou ter um FX e vou ter um FY. Até aqui, Jefferson, beleza? Ok? Tá. Essa tração, ela está na horizontal ou na vertical? Não. Deixe ela na vertical e na horizontal para facilitar a sua vida. Ó, eu vou ter para cá um T seno de θ e vou ter para cá um T cosseno de θ. E aí eu não preciso matar esse T que eu transformei ele em 2, ok? Quais são as condições para que o corpo extenso tenha equilíbrio? Para ele não rotacionar, para ele ter equilíbrio de rotação, torque resultante tem que dar 0. Ou seja, o torque no sentido horário vai ter que ser igual ao torque no sentido anti-horário. Cadê o apoio? Tá aqui. Gente, Fx e Fy vai rotacionar? Não. Por quê? Porque está em cima do apoio. T cosseno vai rotacionar? Também não. Por quê? Porque ele está empurrando a barra para entrar na parede. E eu não quero que ela entre, eu quero saber quem faz ela subir ou descer. Então, de todas as forças que estão aqui, quem faz subir, peso de terra. Quem faz descer, peso de peso. Então, ó, peso de B, vezes a distância, que é quanto? 4, vai ser igual a seno de θ vezes seno, a distância, que é quanto? 4. Depois de ver essas diferenças, fica bem mais fácil perceber ter sendo isso. Peso de B, 150. Olha, professora, quase foi embora. Isso aqui vai ser T. Quem é o seno de θ? É o oposto, 3, pela hipotenusa, que é assim. Então, ó, T vai ser igual, simplificando aqui, vai dar 50. 250 newtons. Esse é o valor da tração. Acabou, professora? Não. Ele quer o Fx e o Fy. Isso aqui garante que ele está em equilíbrio? Não. Professora, essa questão pode ser resolvida usando a ideia do polígono fechado? Pode sim. Só que para você usar a ideia do polígono fechado, você tem que usar a resultante entre Fx e Fy. Tá bom? Então, ó, eu posso dizer que para ele não ter translação, a força resultante em X tem que dar 0. Para essa resultante em X dar 0, o que eu posso garantir? Que o Fx tem que ser igual a T cosseno de θ. Ou seja, quem é T? 250. E quem é o cosseno? É 4 sobre 5. Ou seja, Fx vai ser
dê zero. Para resultante y dar zero, fy mais t tempo de θ vai ter que ser igual a PT. Quem é T? 250. Quem é o seno de θ? 3 sobre 5. Quem é o peso de B? 150. Olha a professora. FY é zero. Tia, mas por que você fez esse cálculo todo para FY, sendo que você já tinha antes dito que o tal ia ser igual ao peso? Então, De θ, exatamente. Eu não quis voltar porque achei que algumas pessoas iriam se confundir se eu voltasse, André. Então, eu fiz mesmo o cálculo lá. ok. Beleza? Print. Valdeci, ficou claro? Você entendeu quando eu disse que para fazer o polígono você tem que usar a resultante entre fx e fy? Ótimo, beleza. Obrigada, André. Bom, continuando. Lembrando, gente, que esse material já está na plataforma, tá bom? Você já tem todo o materialzinho na plataforma, você já pode utilizar. Com isso, eu gostaria de dar continuidade ao nosso conteúdo, só que agora falando nós estamos falando de equilíbrio, mas aí nós podemos ter 3 forças agindo sobre um corpo extenso, e essas 3 forças, elas vão ter um teorema conhecido como teorema das 3 forças. Como seria esse teorema das 3 forças? Quando um corpo qualquer está em equilíbrio, sob a ação exclusiva de 3 forças coplanares, elas podem ter 3 situações a serem seguidas. A primeira, as 3 forças são paralelas entre si. Nesse caso, eu tenho que dizer que F2 somado com F1 subtraído de F3 tem que dar zero. E o resultante também tem que dar zero. E aí você tem que prestar atenção aonde você vai colocar a tua posição de equilíbrio, o teu ponto de origem para tu estudar o torque. Por quê? Porque se eu coloco o apoio no ponto O, o torque de F3 vai ser zero. E aí, o torque de F2 tem que ser igual ao torque de F1 para continuar sendo o torque resultante zero. Se eu coloco o apoio em cima de F2, o torque de F2 é zero. E aí, o torque de F3 vai ser igual ao torque de F1. Se eu coloco o apoio em cima de F1, o torque de F2 vai ser igual ao torque de F3. Correto? Essa é a primeira situação. 3 forças paralelas entre si e coplanares. A situação é as 3 forças sendo concorrentes em um mesmo ponto. Ó, se eu fizer F1, F2 e F3 agindo no mesmo ponto, sendo concorrentes. Para eu considerar que essas 3 forças se anulem, eu tenho que dizer, por exemplo, se elas forem iguais, que os ângulos têm que serem de 120. E como as 3 forças estão agindo no mesmo ponto, eu posso considerar esse ponto como sendo o ponto de apoio, e nesse caso, o meu torque resultante também é zero. Ou ainda, eu tenho aqui a normal, que está na horizontal,
o peso que está na vertical e a força F, que não está nem na horizontal e nem na vertical. O que eu faço? Decomponho a força F para ficar na vertical e na horizontal. E aí eu faço a força resultante e o torque ser zero. Nesse caso, o Fy teria que ser igual ao peso e o Fx teria que ser igual a normal. Adota-se o apoio ou na normal ou na força F, e aí você faz os torques também sendo zero. Professora, você vem falando aí sobre centro de gravidade, centro de massa. Como é que eu posso calcular o centro de gravidade de um corpo ou o centro de massa de um corpo? Gente, vamos imaginar aqui que você tenha vamos imaginar que você tenha um halter. Vamos pensar aqui no halter. Eu coloco aqui um peso, P1, peso, P2. Eu vou querer colocar esses dois pesos em equilíbrio. Obviamente que eu vou ter que colocar apoiado num ponto mais pertinho do que tem maior massa. Não foi isso que a gente viu? Quanto maior a massa, menor tem que ser a distância ao ponto de apoio. No caso aqui, ao centro de gravidade. Eu digo que do ponto de origem até o meu objeto P1, eu tenho uma distância x. Do ponto de origem até o meu objeto P2, eu tenho uma distância x2. Do ponto de origem até o centro de gravidade, eu vou ter uma distância x do centro de gravidade. Eu sei que a força vezes a distância ao ponto de apoio vai ser igual a força vezes a distância ao ponto de apoio. Ou seja, os torques têm que serem zero, para isso aqui ficar em equilíbrio. Então, P1 vezes a distância D1 é igual a P2 vezes a distância D2. Mas quem é a distância D1? Ó, a distância D1, que é esse pedacinho daqui para cá, é o x da gravidade menos x1. E a distância D2 vai ser o x2 subtraído do x da gravidade. Vamos isolar o x da gravidade. Quando você isola o x da gravidade, você tem que a força P1 vezes a distância x1 até o ponto de origem é igual, somado com a força P1 vezes a distância x, perdão, aqui é P2, tá, gente? A força P2 vezes a distância x2, dividido pelo peso 1 mais o peso 2. Esse é o x do centro da gravidade. E aí alguém pode me perguntar assim, professora, mas eu vou precisar usar esse negócio aí de centro de gravidade? Gente, no nosso livro, se eu não me engano, nós só temos uma questão em que a gente precisa utilizar essa história do centro da gravidade, que é uma questão de raciocínio um pouco mais. O que isso quer dizer? Que é pouco cobrado. Mas não é porque é pouco cobrado que eu não preciso ensinar para vocês. Eu preciso ensinar para vocês, porque vai que cai, né? Se você for fazer uma questão em que você precise calcular o centro de gravidade, você sabe como fazer. Bom? Por exemplo, o centro de gravidade de um planeta, quando ele está sendo rotacionado por um satélite. Observe que o centro de gravidade dele a todo instante está sendo mudado devido à força de atração gravitacional entre eles. Ora, se o corpo for homogêneo e tiver um formato geométrico simétrico, o centro de gravidade coincide com o centro de massa do corpo. Então, numa região em que a aceleração da gravidade for constante, esse centro de gravidade e o centro de massa serão coincidentes.
Eu coloquei aqui, por exemplo, numa placa retangular, o centro de gravidade, ela coincide com as diagonais, o encontro das diagonais. O centro de gravidade de uma esfera homogênea coincide com o centro de massa e com o próprio centro dela. O centro de gravidade de um cubo homogêneo vai estar encontrado no encontro das suas diagonais. O centro de gravidade de uma chapa triangular também vai se encontrar no encontro das medianas. E o centro da gravidade de um anel. O centro de gravidade de um anel, gente, ele se encontra fora do corpo, fora do anel. Ele coincide com o centro desse anel. Ah, professor, então quer dizer que o centro de massa e o centro de gravidade nem sempre vão estar presentes no próprio corpo? Não. Não. Por exemplo, quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar bem um exemplo para você. Ó. Olha esse indivíduo. Será que esse indivíduo, o centro de massa dele, é o mesmo de quando ele está em pé, na diagonal, em pé na vertical? Lógico que não. Tanto é que ele faz uma torção nas costas para conseguir não encostar na vara. Essa torção, gente, é para que ele consiga ter um equilíbrio, colocando o seu centro de massa fora do seu corpo. Nesse caso, o centro de gravidade dele, ou o centro de massa, vai estar localizado aqui embaixo, fora do corpo dele. E, professora, e o que vai mudar quando esse centro de massa ele está fora do corpo? O que vai mudar vai ser olha para essa barra bem aqui que eu coloquei, pendurada no fio. Vocês acham que essa barra, se eu pendurar ela dessa forma, eu estou considerando ela homogênea? Vocês acham que ela fica em equilíbrio? Da maneira que ela está aqui, vocês acham que ela fica em equilíbrio? Não. Não. Por quê? Porque não tá bem no centro de massa dela e ela figura geométrica. Olha só. Nessa linha bem aqui, no ponto central dela, eu vou ter a força-peso agindo, né? Então, eu vou passar duas linhas para vocês observarem uma coisinha, ó. Aqui, perpendicular, essa força, ela tá a uma distância da linha que vai passar pelo ponto de apoio. Ou seja, quando você tem uma força e essa força, ela está a uma distância perpendicular ao teu ponto de apoio, significa dizer que essa força realiza um torque, ou seja, realiza uma rotação. E quando ela realiza essa rotação, acontece isso aqui, ó, onde o peso passa a agir na mesma linha do ponto de apoio. Então, nessa primeira condição, eu não tenho equilíbrio, mas nessa aqui eu tenho. Ok? Vou parar aqui. Vou parar bem aqui. Mas antes de eu fechar a aula com vocês, eu vou pedir encarecidamente que vocês façam as seguintes questões do nosso livro para quinta-feira. Ó, vou digitar mesmo, tá? Para quinta-feira, eu vou querer que vocês façam. Quinta-feira é dia 24, né? Queria que vocês façam na página 586.
Página 586, eu vou querer que vocês façam a questão 33. Maria, coisa ruim para digitar. 33, tá? Aí vocês vão lá para a página 587. 587, vocês vão fazer a 37. Na página 588, vocês irão fazer a 41. Na página 590, vocês irão fazer a 46. E para fechar 5 questõezinhas, na página 592, vocês irão fazer a questão 50. Tá bom? Então, são 5 questões. A 33, a 37, a 41, 46 e 50. Para a gente fazer quinta-feira. Quinta-feira eu termino o conteúdo numa aulinha e aí a gente já começa a tirar as dúvidas. Essa parte aqui já dá para vocês fazerem porque não depende mais do que a gente vai ver. Ok? Beijo para vocês. Fiquem com Deus, gente. Até quinta-feira. Bye, bye.